Se vocês estão procurando um destino turístico incrível no Brasil, não podem deixar de conhecer o Recife. A cidade é repleta de história, cultura, belas praias e uma gastronomia única. Além disso, Recife é uma cidade vibrante e moderna, com uma cena cultural rica e diversificada, com eventos culturais, shows de música ao vivo e uma variedade de restaurantes, bares e casas noturnas. Então, se você está em busca de uma experiência única de viagem, Recife é o lugar perfeito para você. Fiquem comigo e vamos explorar os melhores lugares para visitar nesta cidade encantadora. Você é um viajante em busca de novas aventuras? Então, inscreva-se no nosso canal e junte-se à nossa comunidade de exploradores. Marco Zero. O Marco Zero trata-se de um importante ponto turístico e histórico da cidade. O local é conhecido como ponto de fundação da cidade do Recife, e também é referência para a contagem oficial das distâncias da cidade. O Marco Zero fica localizado no centro histórico da cidade, no bairro do Recife Antigo, e é cercado de outros pontos turísticos bastante importantes de Recife, como o Paço do Frevo e o Cais do Sertão. De lá dá para ver uma grande obra-prima do artista pernambucano Francisco Brenan. Trata-se da Torre de Cristal, a mais famosa arte do Parque das Esculturas, que foi criado no ano 2000, para comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil. Todos os anos, o local recebe milhares de visitantes, que vão até lá para tirar fotos, conhecer a história da cidade e assistir a apresentações culturais e artísticas. Além de ser um importante ponto turístico, o Marco Zero também é um símbolo da história e da cultura de Recife. Ele representa o início da construção da cidade e tudo o que ela representa, desde a colonização portuguesa até os dias atuais. Por isso, é um monumento de grande importância para os recifenses e para todos aqueles que visitam a cidade. Paço do Frevo. O frevo é um dos principais ritmos musicais e danças tradicionais do carnaval pernambucano. Sendo assim, em 2014, foi criado um museu dedicado a preservar e divulgar a história desse ritmo, que é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Um lugar para estudar, criar, experimentar e vivenciar o rico universo de histórias, personalidades, memórias e linguagens artísticas. O Paço do Frevo abriga uma ampla coleção de objetos relacionados ao frevo, incluindo instrumentos musicais, fantasias, fotografias, vídeos e documentos históricos. O museu oferece aos visitantes uma experiência imersiva e interativa, que inclui exposições permanentes e temporárias, oficinas, palestras, shows de música e dança, entre outras atividades. O Paço do Frevo é um importante centro de difusão da cultura pernambucana, que tem como objetivo preservar e promover o frevo, um patrimônio imaterial do estado de Pernambuco e uma das principais manifestações culturais do Brasil. O museu é uma parada obrigatória para os turistas que visitam a cidade, bem como para os moradores locais que desejam conhecer mais sobre a história e a cultura do frevo. Em resumo, o Paço do Frevo é um museu e centro cultural que representa a cultura e a história de Pernambuco através do frevo. Se você está planejando uma viagem a Recife, não deixe de visitar este museu incrível e conhecer mais sobre essa importante manifestação cultural brasileira. Cais do Sertão. O Cais do Sertão é um museu interativo que tem como objetivo mostrar a cultura e a história do sertão nordestino. Localizado no centro histórico do Recife, o museu oferece uma experiência única e imersiva, que permite aos visitantes conhecer mais sobre a vida, a arte e a música do povo sertanejo. O Cais do Sertão conta com uma ampla coleção de objetos, fotos, documentos e vídeos que retratam a vida e a cultura do sertão. O museu é dividido em 6 módulos temáticos, que exploram diferentes aspectos da cultura sertaneja, desde as suas raízes indígenas até a sua influência na cultura popular brasileira. Além das exposições permanentes, o Cais do Sertão também oferece uma série de atividades interativas e educativas para os visitantes, como oficinas, apresentações musicais, contação de histórias e outras atividades relacionadas à cultura sertaneja. O museu é uma parada obrigatória para os turistas que visitam a cidade. Se você está planejando uma viagem a Recife, não deixe de visitar este museu incrível e conhecer mais sobre a cultura sertaneja, uma das mais ricas e influentes do Brasil. Praia de Boa Viagem. A Praia de Boa Viagem é um dos principais cartões postais da cidade de Recife, em Pernambuco.
Com seus 8 quilômetros de extensão, a praia é um dos destinos mais procurados por turistas e moradores locais, sendo considerada uma das mais belas do Nordeste brasileiro. Além de sua beleza natural, a Praia de Boa Viagem também oferece uma ampla infraestrutura de lazer, com quiosques, bares, restaurantes, hotéis e resorts que atendem a todos os gostos e bolsos. A praia conta com uma faixa de areia larga e plana, ideal para caminhadas, corridas e práticas esportivas. E possui águas mornas e esverdeadas, proporcionando não apenas um bom mergulho no mar como também um excelente plano de fundo aos olhos. A Praia de Boa Viagem também é conhecida por suas piscinas naturais, formadas pelos recifes de coral que se estendem ao longo da costa. As piscinas são ideais para crianças e pessoas que não sabem nadar, já que oferecem águas tranquilas e rasas. No entanto, é importante ressaltar que a Praia de Boa Viagem também é conhecida por seus perigos naturais, como a presença de tubarões na costa. Por isso, é recomendado seguir as orientações das placas e dos salva-vidas, evitando nadar em áreas sinalizadas e sempre observando as condições do mar antes de entrar na água. A praia é um dos destinos mais bonitos e animados de Recife, oferecendo uma combinação perfeita entre beleza natural e infraestrutura de lazer. Se você está planejando uma viagem a Pernambuco, não deixe de conhecer esta praia incrível e aproveitar tudo o que ela tem a oferecer. Forte das Cinco Pontas. O Forte das Cinco Pontas é um monumento histórico importante da cidade de Recife, localizado no bairro de São José, próximo ao centro histórico da cidade. Construído em 1630 pelos holandeses, o forte é considerado uma das principais fortificações da época colonial no Brasil. O nome Cinco Pontas se deve ao formato pentagonal do forte, que possuía 5 baluartes e torres de defesa em cada ângulo, além de um fosso que cercava toda a estrutura. Durante a invasão holandesa, o forte serviu como base militar e defesa da cidade, sendo um ponto estratégico para o controle do Porto de Recife. Após a expulsão dos holandeses, o forte passou a ser utilizado como prisão, abrigando importantes figuras históricas, como o líder abolicionista Joaquim Nabuco. Hoje em dia, o Forte das Cinco Pontas é um importante ponto turístico de Recife, que atrai visitantes interessados em conhecer a história da cidade e do país. O local abriga um museu histórico, com exposições permanentes e temporárias que contam a história da fortificação e da cidade de Recife, além de um espaço para eventos culturais e educativos. Se você está planejando uma visita a Recife, não deixe de conhecer esse importante monumento e mergulhar na rica história da cidade. Torre Malakoff. A Torre Malakoff é um monumento localizado no bairro do Recife Antigo, próximo ao Marco Zero da cidade. A torre foi construída em 1855 pela Marinha Brasileira, durante o período imperial, para servir como um observatório astronômico e meteorológico. A torre é uma estrutura de ferro fundido, com 30 metros de altura, e conta com uma plataforma de observação no topo. A plataforma oferece uma vista panorâmica de Recife e do rio Capibaribe, tornando-se um dos pontos turísticos mais procurados da cidade. No ano de 2003, a torre foi transformada em espaço cultural com destaque para a música e a fotografia. São 8 salas de exposição, além de salas educativas e administrativas. Na área externa, um anfiteatro serve como espaço para diversos eventos. Se você está planejando uma visita a Recife, não deixe de conhecer a Torre Malakoff e apreciar a vista panorâmica da cidade. Além disso, aproveite para conferir as exposições e eventos culturais que acontecem no espaço, e mergulhe na rica história e cultura da cidade. Instituto Ricardo Brenan. O Instituto Ricardo Brenan é um complexo cultural localizado na cidade de Recife, em Pernambuco. O espaço é uma homenagem ao empresário e colecionador de arte Ricardo Brenan, que dedicou sua vida à preservação da história e da cultura brasileira. O complexo cultural abriga uma série de edifícios históricos, incluindo um castelo medieval e um museu de arte contemporânea, que abriga uma das maiores coleções de arte brasileira do país. O espaço também conta com jardins paisagísticos, lagos e áreas de lazer para os visitantes. O castelo medieval é uma das atrações mais populares do Instituto Ricardo Brenan. A construção foi inspirada nos castelos europeus do século XV, e conta com um acervo de armas e armaduras, além de obras de arte do período renascentista. O espaço também possui uma biblioteca com uma vasta coleção de livros e documentos raros. O Museu de Arte Contemporânea é outro destaque do Instituto Ricardo Brenan. O espaço conta com uma coleção de mais de 3.000 obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, gravuras e fotografias de alguns dos artistas mais renomados do Brasil e do mundo.
Além disso, o Instituto Ricardo Brenan oferece uma série de atividades educativas e culturais para o público, como palestras, workshops e cursos de arte. O espaço também abriga eventos especiais, como exposições temporárias e apresentações de música, teatro e dança. Sinagoga Kahal Zur Israel. A Sinagoga Kahal Zur Israel é um marco histórico na cidade de Recife, localizada no bairro de Recife Antigo. A sinagoga foi a primeira das Américas e foi construída em 1636 pelos judeus sefarditas que se estabeleceram na cidade. Os judeus sefarditas que se estabeleceram em Recife no século XVII eram comerciantes e negociantes de açúcar e outros produtos, que mantinham relações comerciais com a Holanda. O domínio holandês em Pernambuco permitiu que os judeus se estabelecessem na cidade e fundassem a sinagoga. Durante o domínio holandês em Pernambuco, a sinagoga foi um importante centro religioso e cultural para os judeus sefarditas que viviam na cidade. No entanto, após a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654, a comunidade judaica foi perseguida e forçada a deixar a cidade. A sinagoga foi abandonada e passou por um longo período de deterioração. Foi somente na década de 1990 que a sinagoga foi restaurada e reaberta ao público como um museu. O museu conta a história da comunidade judaica em Pernambuco, com exposições de artefatos religiosos, documentos históricos e fotografias. Além disso, a sinagoga ainda é utilizada para cerimônias religiosas pelos judeus que vivem no Recife. A Sinagoga Kahal Zur Israel é um exemplo único da história da presença judaica no Brasil e das relações comerciais entre o Brasil e a Holanda no século XVII. A sinagoga é um importante marco histórico e cultural que deve ser visitado por aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a história de Pernambuco e do Brasil. Embaixada dos Bonecos de Olinda. A Embaixada dos Bonecos de Olinda é um espaço cultural único em Recife, localizado no bairro de São José, próximo ao centro histórico da cidade. O espaço foi fundado em 1991 pelo artesão Silvio Botelho e é dedicado à preservação e difusão da cultura popular pernambucana. O espaço abriga uma grande coleção de bonecos gigantes, os famosos bonecos de Olinda, que são uma das principais atrações do carnaval pernambucano. Além da coleção de bonecos gigantes, a Embaixada dos Bonecos de Olinda também abriga uma série de outras exposições relacionadas à cultura popular pernambucana. Entre elas estão exposições de figurinos, instrumentos musicais, fotografias e artesanato. O espaço é um importante centro de difusão da cultura popular em Recife, e um exemplo de como a tradição pode ser preservada e valorizada em um mundo cada vez mais globalizado. Recife é uma cidade que oferece uma ampla variedade de atrações turísticas para os visitantes explorarem. Desde a beleza natural de suas praias até a riqueza cultural de seus museus e espaços históricos, há muito para se ver e descobrir nesta cidade fascinante. Esperamos que essas dicas tenham inspirado você a explorar tudo o que Recife tem a oferecer, e a descobrir novos lugares incríveis. Até a próxima aventura!